E aí pessoal, hoje nós vamos estudar as águas e as paisagens terrestres. A água é o elemento fundamental, vital para a nossa sobrevivência. E é necessário entender um pouco aí do ciclo da água, um assunto que é tão importante e que não envolve somente geografia, mas outras matérias também. Quanto à água, o ser humano ele foi pela primeira vez ao espaço, o primeiro homem ao ver a Terra do espaço foi Yuri Gagarin, quando ele chegou ao espaço em 1961. E ele ficou abismado ao olhar a Terra do espaço, tanto foi que ele disse uma célebre frase: "A Terra é azul". Essa frase ficou extremamente conhecida, é uma das frases mais históricas que nós temos, devido ao contexto que estava relacionado a um período de Guerra Fria, dentre outros assuntos importantes também daquele período. E ele procurou retratar a grandiosidade da Terra e nessa Terra, o nosso planeta, demonstrando a quantidade de água que tem envolvendo ali o planeta. Tanto é que ele ficou abismado e disse essa frase tão conhecida até hoje. E essa água, ela é importante para a gente, por quê? Porque nós dependemos dela, nós precisamos da água para sobreviver. Das partes mais básicas ali na qual essa água está relacionada, como por exemplo, fazer uma comida ou tomar um banho, ou para ingerir mesmo, sendo fundamental a nossa sobrevivência. Dessa água, a Terra, aproximadamente 70% do nosso planeta é composto por água. E dessa água, dos 100% de água, 97,5% é considerado uma água salgada, portanto impróprio para o nosso consumo. E apenas 2,5% que seria a água doce, que é vital para a nossa sobrevivência. Só que dessa água doce, nós temos um problema que muito dessa água doce está sendo poluída. Já de um tempo, desde o período em que nós tivemos maior força no setor industrial, onde o ser humano passou a desperdiçar muita água e poluir muito essa água, nós passamos a sofrer em alguns pontos do nosso mundo com a escassez de água. Existem algumas regiões do mundo, como por exemplo uma região que fica entre a Europa, a Ásia e a África, denominada de Oriente Médio. É uma região que sofre bastante ali com a falta de água. Em contrapartida, existem outras regiões, se em comparação com o restante do mundo, tem outras regiões que já têm, pelo contrário, uma grande quantidade de água doce comparado com outras partes do mundo. É o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil é um país muito privilegiado quando o assunto é água. Então, o que foi que eu disse? Eu disse que nós temos aí aproximadamente da nossa massa continental, 70% aí é composto por água e a outra, da Terra, 70% composto por água, enquanto que a outra é a massa continental, E nós temos também, o que eu falei, 97,5% é considerado uma água imprópria, que é a água salgada, enquanto que apenas 2,5% que é a água doce fundamental à nossa sobrevivência, da qual nós não sobreviveríamos sem esta água. E que hoje é fruto, como eu disse para vocês, de muitas disputas, conflitos, porque tem escassez desta água em várias partes do mundo. Destaque para a região do Oriente Médio, destaque ali para a área
do continente africano, que fica mais ao norte do continente africano, próximo ao deserto do Saara, uma área de transição denominada de Sahel, são áreas onde tem essa escassez de água. Então, aquilo que eu disse, nós passamos por um período aí de desastres ambientais e estamos, infelizmente, poluindo bastante as nossas águas. Existem vários rios que nós podemos citar, vou citar talvez o mais conhecido, que foi marcado por uma poluição intensa e que hoje passa por um processo para tentar acabar com essa poluição, que é o rio Tietê. O ser humano, com o passar do tempo, com o comércio em crescimento, o setor industrial, o lixo aumentando cada vez mais, fez com que muito desse lixo, muito do consumo, desse consumismo desenfreado do ser humano, aquilo que não mais fosse aproveitado foi jogado de forma indiscriminada, fora, sendo que a água ela acabou sendo bastante poluída. Então teve aí a parte da poluição dos rios, além da agricultura em crescimento, o uso excessivo de agrotóxicos, contaminando inclusive os aquíferos, que são reservatórios de águas subterrâneas. Então o ser humano ele foi poluindo essa água com o passar do tempo, com o crescimento da atividade industrial, o ser humano ele foi poluindo muito a água, que é fundamental para a nossa sobrevivência. E tenho que repetir isso porque nós não vamos sobreviver sem a água. Necessitamos dessa água. Então é necessário que tenhamos políticas públicas voltadas a diminuir essa poluição para que seja melhor distribuída, para que tenha em maior quantidade a água vital para a nossa sobrevivência. Continuando nesse assunto de água, é importante a gente entender um pouco a respeito de rios. O caminho dos rios, por exemplo, nós temos nos rios a parte relacionada à nascente de um rio. O próprio nome diz, nascente de um rio é o local onde o rio ele vai nascer, é o local onde ele está surgindo, nascente de um rio. E por outro lado, esse rio, ele percorrendo, fazendo todo o seu trajeto, o rio ele vai chegar num ponto que ele vai desaguar. Ele pode desaguar em um lago, ele pode desaguar em um outro rio, ele pode desaguar no oceano. Essa parte, nós temos a nascente, essa parte vai ser chamada de foz. É a foz de um rio, o local onde esse rio vai desaguar. Eu disse a respeito dessa possibilidade do rio desaguar, e aí nós temos algumas palavrinhas interessantes sobre como que o rio vai desaguar, que é importante ser falado. Por exemplo, quando o rio ele vai desaguar em um outro rio ou lago, ele tem a característica de ser endorreico. Por quê? Porque ele está desaguando em um outro rio ou um lago. A forma que ele está desaguando é uma forma interna, está no próprio continente. Então esse rio é endorreico. Nós temos o rio também, a forma de deságuo dele, que é conhecido como exorreico. Exorreico é aquele rio que vai estar desaguando no oceano, fora o continente. Exorreico. Tem também aquele que é chamado de arreico. Esse rio arreico é aquele que, antes dele desaguar, ele vai secar. Esse rio é chamado de rio arreico. E tem também, olha só que os nomes mais interessantes, hein? Tem também o rio chamado de criptorreico. Essa forma do rio desaguar aqui, o criptorreico, é aquele que o seu percurso ali do rio é subterrâneo, então chamado de criptorreico, tá? Endorreico, exorreico, arreico e criptorreico. O rio, ele pode ser classificado também em rio perene. O rio perene, pessoal, é aquele que não seca, independente da estação.
O rio perene, ele nunca seca. Nunca seca. Muitos perguntam o seguinte: como que o rio São Francisco, ele passa pelo sertão nordestino, um local extremamente seco e não seca? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. O rio São Francisco, bastante interessante, é que a sua nascente é na Serra da Canastra, em Minas Gerais, uma região extremamente chuvosa, onde a água ela é constantemente reposta, e mesmo o rio São Francisco passando por áreas de sertão, passando por áreas mais secas, esse rio São Francisco ele não seca. O rio São Francisco é considerado um rio perene. O rio Amazonas é considerado um rio perene, aquele que nunca seca. Por outro lado, existem aqueles rios que secam em determinados períodos do ano. Esses rios são conhecidos como temporários ou intermitentes. Os rios temporários ou intermitentes são aqueles que secam em determinados períodos do ano. E quais períodos são esses? Os períodos mais secos, que tem menor incidência de chuva. Logo, esses períodos mais secos, esses rios intermitentes, que não tem uma grande vazão, que não tem uma grande quantidade de água, em um determinado período do ano, esses rios eles vão secar. Sobre os rios também, é importante falar que o rio ele tem um período que é conhecido como um período de cheia, é a época em que o rio recebe uma maior quantidade de chuva, logo o seu volume está maior, e tem o período conhecido como período de vazante, é o período em que o rio está recebendo uma menor quantidade de chuva, logo o seu volume pode diminuir. No caso do rio perene, o rio ele pode diminuir o seu volume, mas não secar. O que não acontece com o rio intermitente ou temporário, porque dependendo do período do ano, esse rio ele pode secar. Pessoal, tem um assunto também que é extremamente importante, que é relacionado aos aquíferos. O que são aquíferos? Aquíferos são reservatórios de água subterrânea. Ou seja, em algumas regiões, devido à característica ali das rochas, a características de conseguir ter uma maior permeabilidade, receber a água das chuvas e armazenar essa água em camadas inferiores, do nosso solo, existe a possibilidade de formação dos aquíferos, que são esses reservatórios de água subterrânea e que é um tipo de água que é própria para a nossa sobrevivência, porque é a água doce que veio ali de uma chuva, que conseguiu armazenar essa capacidade, conseguiu armazenar essa água. São locais que têm essa porosidade e essa porosidade ela é capaz de armazenar essa água. Então, esses são chamados aquíferos. Nós temos vários aquíferos conhecidos em nosso mundo. E infelizmente, como eu disse ali atrás a respeito ali da poluição das águas, existe muita poluição em relação aos aquíferos. E essa poluição, ela ocorre principalmente por conta hoje do crescimento da agricultura, que devido ao uso excessivo de agrotóxicos, aqueles aquíferos eles vão sendo ali prejudicados, porque eles acabam sendo alvo ali de bastante poluição. Em relação aos aquíferos, nós temos um extremamente conhecido no nosso mundo, e importantíssimo para o Brasil, que é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele ainda tem uma particularidade de ser transfronteiriço. Ou seja, o que é um aquífero transfronteiriço? O que essa palavra significa? Um aquífero transfronteiriço, como o aquífero Guarani, é um aquífero que não está presente, no nosso caso, ele não está presente somente no Brasil, mas é um aquífero que está também presente no Paraguai,
no Uruguai, na Argentina. Então ele acabou ultrapassando fronteiras. É um reservatório de água subterrânea importantíssimo que está ultrapassando fronteiras, então acaba tendo o aquífero não só no Brasil, mas envolvendo outros países e acaba sendo extremamente importante para esses países. Por quê? Porque a água ela é vital para a nossa sobrevivência e também é um reservatório de água, essa água subterrânea. Em relação aos aquíferos, tem um recente descoberto na região norte do país, que é o aquífero Alter do Chão. É um aquífero que ainda está em fase de pesquisa, mas já sabe que é um aquífero que tem uma grande quantidade de água, subterrânea. Então, sendo fundamental e cada vez mais tornando um Brasil como uma potência na quantidade de água no mundo. Pessoal, até a próxima. Ficamos por aqui nesse assunto de água. Até mais!